Todo mundo está conseguindo enxergar aqui? Tá? Então, essa apresentação aqui é de uma aula que normalmente eu costumo dar em outra disciplina, tá? Na disciplina do segundo semestre de vocês, que é sensoriamento remoto e geoprocessamento. Mas ela também é útil aqui para esse assunto, tá? Então, geralmente ela acaba sendo uma revisão lá no segundo semestre de vocês, tá? Então, o que que a gente vai falar um pouco hoje? Então, a gente vai falar um pouco sobre estruturas geológicas. Tá, então vai falar um pouco sobre a forma e o posicionamento dos corpos e estruturas geológicas, né, dos corpos rochosos, tá? E a gente vai representar isso aí, como é que isso vai aparecer no espaço. Então a gente vai enxergar isso no espaço na forma de dobras, na forma de falhas, fraturas, tá? Então eu vou explicar para vocês o que são esses elementos aqui, tá? Tentar explicar para vocês entenderem como a gente vai enxergar isso no campo, o que eles significam, tá? E como a gente vai colocar isso no nosso mapa depois de feito o nosso mapeamento, tá ok? Então, primeiro de tudo, a gente tem que entender o que é a deformação das rochas, tá? Então, as rochas, elas deformam, apesar de ser contra o senso comum, né? Porque quando a gente pega uma rocha, uma pedra, ela é um objeto rígido, né? Então, é contra o nosso senso comum imaginar que aquilo ali possa ser deformado, tá? Mas quando a gente fala de deformação, a primeira coisa que vocês têm que entender, deformação representa qualquer variação da forma e ou do volume, tá? De um corpo rochoso quando ele está sujeito à ação de pressões, tensões, variações de temperatura, etc. Tá? Então, podem ser elásticas, tá? Plásticas ou por ruptura, né? Ruptura ou fratura. A gente vai entender mais na frente porque está entre parênteses aqui qual é a diferença de fratura e ruptura. Tá? Então, quero que vocês entendam logo o seguinte: a gente tem mais de um tipo de deformação, né? Então, a gente tem deformações que vão ser representadas por rupturas, por exemplo, e a gente tem deformações que vão ser plásticas. Tá? Quando eu digo isso, o que que passa na cabeça de vocês? Hein? O que que vocês imaginam por uma deformação plástica ou uma deformação por ruptura? Acho que deformação plástica seria tipo o derretimento, né, por calor e pressão, e a ruptura uma bala de físico, né, que condena a Pode estrutura. ser, não fica restrito a isso, tá? A gente pode ter uma ruptura por pressão, tá? Então, a gente pode ter uma ruptura por pressão. Vocês querem? Vou mostrar um exemplo disso aqui. Deixa eu abrir aqui o YouTube rapidinho. Ensaio. Tá? Como é que funciona uma ruptura por pressão? Tá? Então, aqui vocês podem, se vocês pesquisarem algo desse tipo aqui, por exemplo, no YouTube, né? Então vocês vão ter vários tipos de ensaios de testes mecânicos, né? Então, deixa eu pegar um exemplo que está fácil de ver aqui, né? Esse aqui está fácil de ver. Vai precisar do áudio aqui, né? Então aqui um ensaio de mecânico, né? Provavelmente numa turma de engenharia. Então eles vão submeter uma pressão aqui nessa viga, né? Então, deixa eu procurar aqui um ponto mais na frente. Então, conforme a viga sofre a pressão aqui em cima, vocês podem perceber que eu tenho pontos que começam a rachar aqui, tá? Então, eu tenho pontos que vão começar a rachar nessa viga. E o pessoal eles estão desenhando aqui, inclusive, onde estão aparecendo as rachaduras. Então, conforme essa viga sofre a pressão, né, aqui em cima, então ela começa a trincar, né? Então, a gente pode ter uma deformação de ruptura, né, por pressão também. Isso vai depender muito das condições do ambiente, tá? Onde aquela rocha se encontra.
né? Então aqui eu tenho uma ruptura por pressão. Mas no geral, o que você falou está certo aí, né? Então quando eu tenho uma deformação plástica, tá, para tentar deixar o negócio mais didático possível, uma deformação plástica, o comportamento da rocha em si é como se a rocha se comportasse similar ao que vocês devem ter brincado quando eram crianças, né? Aquelas massinhas de modelar, né? Então, aquelas massinhas de modelar a gente consegue flexionar ela, a gente deforma ela, muda a forma dela sem que ela se quebre, né? Ela a gente dobra, a gente vira, a gente estica, a gente encolhe ela. Então, aquilo ali é uma deformação plástica, tá? E por ruptura é uma deformação que provoca uma quebra, né, no corpo, né? Então a gente vai falar um pouquinho disso mais na frente. As deformações rúpteis, tá? Normalmente elas são geradas próximas ou na própria superfície, tá? Na superfície da Terra. Por que isso? Né? Por variações de tensão, no caso, variações de pressão. E as deformações elásticas vão ocorrer normalmente em profundidade, tá? Devido à variação tanto das tensões quanto às temperaturas elevadas, tá? Na crosta. Então, o que vai diferenciar a ocorrência de uma deformação plástica ou rúptil vai ser justamente a profundidade. Quanto mais profundo na crosta terrestre, mais plásticas são as deformações, tá? Porque lá embaixo eu tenho uma temperatura elevada, uma pressão elevada, isso aí faz com que o comportamento da rocha ele modifique. Não é que a rocha chegue a ser derretida, tá? Quando eu tenho derretimento, eu já não tenho mais rocha, eu transformo ela em magma. E todas essas deformações que eu falei para vocês aqui, a rocha não está derretida, ela está ainda em estado sólido. Só que ela está tão quente, tá, e está sofrendo pressões tão grandes que ela consegue se dobrar e se deformar de forma plástica em profundidade. Para entender melhor, isso aqui, quando eu falo questão de a rocha estar sólida, mas ela consegue se dobrar, por exemplo, se deformar por causa da temperatura e da pressão, lembrem, por exemplo, quando vocês veem algum vídeo na internet, se vocês olharem alguém fazendo um ferreiro, forjando algum material de metal. Então, eles aquecem uma barra de metal a temperaturas elevadas, então a barra fica incandescente, mas ela não está derretida, ela está rígida ainda, ela é sólida, só que ela está com uma temperatura super elevada. E ela, naquela temperatura super elevada, o operário lá consegue deformar aquele metal para fazer ele em outros formatos. Tá? Então, essa é a analogia que eu quero que vocês gravem na cabeça de vocês. Tá? Dito isso, a gente vai ter aqui as zonas, né? Zona de plasticidade e zona de fratura. Né? Então, o que é plasticidade? É uma mudança gradual na forma e na estrutura interna de uma rocha. Tá? Isso aqui ocorre devido a um reajuste químico, tá? E por fraturas microscópicas, que enquanto a rocha permanece rígida, ou seja, não produz fusão. Então, aquilo que eu acabei de falar para vocês. Tá? Então, quando eu falo de rocha em estado plástico, ela continua rígida. Tá? Ela é sólida ainda, ela não está fundida, ela não está derretida. Tá? A modificação nela tem uma explicação bem mais complexa, né? Mas aqui está bem resumido. Eu vou dar fazer uma analogia para vocês depois a respeito disso, para vocês entenderem melhor. Tem uma figura mais na frente que dá para explicar melhor isso, tá? Então a gente vai ter a zona de plasticidade, que é a grande profundidade, né? Isso aqui vai dar origem a dobras, estruturas gnáissicas, schistosas, etc. Isso aqui são tipos de estruturas que a gente vai ver mais na frente. Vocês vão ver isso aqui mais na frente também no curso. Eu vou só dar um panorama inicial hoje. E a gente vai ter a segunda zona, que é a zona de fratura, né, que são zonas próximas à superfície, que elas vão produzir fraturas, falhas e fendas. Tá? Então eu vou explicar para vocês o que é a diferença entre um e outro aqui. Tá? Então aqui, tá, o que vocês estão vendo aqui, ó, vocês estão vendo que essas rochas estão totalmente dobradas aqui, como se fossem várias folhas sobrepostas e depois dobradas. Conseguem visualizar a imagem? Sim, professor. Tá? Então, isso aqui já indica para a gente que são rochas que foram formadas a grandes profundidades.
tá? Porque elas estão completamente dobradas aqui. Então, provavelmente isso aqui são rochas metamórficas que a gente vai estar vendo, tá? Eu não vou entrar no mérito de tipo de rocha aqui, tá? Só para a gente não complicar mais o que a gente está vendo aqui. Isso aqui é uma estrutura rúptil, próximo da superfície, tá? Então aqui eu tenho a superfície do relevo, tá? E aqui vocês estão vendo que eu tenho uma ruptura, né? Tem uma quebra aqui nessas rochas, nessas camadas de rocha, e algumas camadas descem, outras camadas sobem em relação às outras, né? A gente pode ver, se a gente for analisar aqui pela simbologia, né, dessas camadas. Então, peguem essa camada aqui que parece um monte de tijolinho cinza, tá? Então, essa camada aqui como referência. Isso aqui é uma rocha que estava na mesma posição, digamos assim, né? Tem continuidade, isso aqui é a mesma camada, só que ela aparece em alturas diferentes aqui, em profundidades diferentes, indicando que houve uma ruptura e houve uma movimentação desse bloco de rocha aqui, ou desse bloco de rocha como um todo. Então, um bloco aqui aparentemente subiu, enquanto o outro bloco aqui desceu, esse outro bloco subiu um pouquinho, esse outro bloco desceu também, e esse último bloco aqui também subiu um pouquinho. Então, a gente coloca até as setas aqui indicando, né, a direção dos movimentos. Tá? Isso aqui, pessoal, é o tipo de estrutura rúptil que a gente vai chamar de falha. Né? Eu falei anteriormente aqui que a gente tem fraturas, a gente tem falhas e a gente tem fendas, tá? A gente já vai chegar nessa explicação aí. Né? Então, aqui tem uma imagem, aqui é uma figura didática explicativa, e aqui eu tenho uma imagem, né, com essas estruturas reais, num afloramento. Né? Então, eu consigo visualizar aqui essas falhas. Tá? Então, eu tenho falhas aqui que deslocam essas camadas mais escuras aqui da rocha, né? Quebram essas porções escuras da rocha e deslocam ela de posição. Tá? Então, isso aqui são falhas. Tá? Aqui mais um exemplo, só que agora eu não tô. Aqui eu estava vendo. Desculpa. Aqui eu estava vendo um exemplo em superfície, isso aqui é no plano. Né? Quando eu tenho essa outra imagem aqui, eu tenho um exemplo de um corte, né, lateral. Eu não estou vendo a superfície do terreno, eu estou vendo o perfil dele, né, a profundidade, tá, do terreno. Fazendo uma analogia àquela nossa aula de ontem, é como se fosse aquele bloco diagrama que eu mostrei para vocês na aula. Né? Deixa eu abrir aqui o Word. É como se fosse aquele bloco diagrama, né, para vocês, que eu mostrei ontem na aula. Né? No bloco diagrama a gente tinha isso aqui aproximadamente. Né? Deixa eu tentar fazer parecido ali. Então a gente teria mais ou menos isso aqui, né? Naquele bloco que eu mostrei para vocês ontem. Então, o que vocês veem aqui, vocês estão vendo a lateral. Né? Então, eu estou vendo aqui a lateral. O perfil aqui, eu estou vendo duas falhas. E eu estou vendo que eu tenho várias camadas aqui que estão deslocadas em relação umas às outras, né? Então, tem uns deslocamentos aqui que a gente observa, principalmente nas camadas de cores mais escuras aqui, que ficam mais destacadas, mas não que as camadas claras também não apareçam. Então, essa camada branca aqui, ela está bem aqui embaixo no outro lado, então aqui ela desceu. Então, isso aqui tudo desceu, né? Esse bloco aqui, ó, deixa eu mudar a cor que está preto, não deu para ver legal. Então, esse bloco bem aqui, ó, ele desce, assim como esse outro bloco aqui também desce em relação ao outro, né? Então, a falha, ela está nesse sentido aqui. Em compensação, né, o que eu vejo aqui no desenho, né, então o bloco desce, esse aqui também está descendo, né, uma setinha aqui para ele descer. Então, esses dois blocos descem em relação ao terceiro bloco aqui. Tá? Em compensação, se eu fosse olhar na superfície, eu não veria isso. Essa falha aqui na superfície, ela ia aparecer dessa forma aqui para mim. Ó. Uma linha aqui e uma linha bem aqui. Eu não tenho como saber, né? Eu só vou ver quando eu tenho a visão lateral dela, que eu consigo enxergar aqui o perfil
da falha. Eu consigo enxergar em 3 dimensões. Tá dando para vocês acompanharem aí? Tá. Então, essa é a ideia, é isso que eu quero que vocês comecem a entender, porque essas informações aqui a gente precisa colocar no mapa também. Tem formas de simbolizar isso aqui no mapa, tá? Então, aqui tem mais um exemplo de uma falha, né? Então, esse bloco aqui é a mesma coisa do que esse bloco da direita, só que aqui ele está deslocado para baixo. Então, teve uma falha aqui, ele foi deslocado para baixo. Aqui eu já tenho um outro tipo de estrutura. Eu estou saindo, aqui eu estou falando das estruturas rúpteis, próximas da superfície, e para cá eu já tenho uma estrutura que não é rúptil. Isso aqui é uma estrutura dúctil. Tá? Notem que ela já é bem mais suave, por assim dizer, né? Se a gente for comparar com a. Deixa eu aumentar um pouquinho a imagem aqui. Né? Então, notem que ela é uma estrutura mais suave, né? Ela tem mais arredondada, ela não demonstra houveram quebras aqui. Né? A impressão é que o negócio é bem fluido aqui, quando a gente olha para esse tipo de estrutura. Tá? Então, essas estruturas aqui, tá? Isso aqui é uma estrutura dúctil, né? Ou seja, uma estrutura formada lá naquela zona de plasticidade, tá? Em altas profundidades, na crosta, com temperaturas elevadas, tá? Isso aqui é uma estrutura que a gente vai chamar de bandamento gnáisico, tá? Então, essa rocha aqui é um gneiss, tá? É uma rocha metamórfica, vocês vão ver isso mais na frente, lá vocês vão aprender a descrever isso lá em petrografia, tá? Mas esse tipo de rocha aqui, ele apresenta essas estruturas, tá? Quando a gente olha para essa rocha, qual é a primeira coisa que vocês conseguem pensar, identificar? Vocês dão de cara com essa rocha no campo. Qual é a primeira característica dela que vocês vão observar? Hein, pessoal? É uma rocha sedimentar Sedimentar, por quê? por causa dos níveis aí. Níveis? Essa mudança de coloração. Tá, a mudança de coloração é importante. Mas olha só, deixa eu te falar um negócio. Óbvio que vocês estão começando ainda, tá? Então, não levem pro lado pessoal o que eu vou dizer. Mas quando a gente vai aprender a descrever uma rocha, tá? A gente só vai poder dizer se ela é de fato sedimentar, ígnea ou metamórfica depois que a gente analisa ela de perto, tá? Nesse caso aqui, eu até disse que tipo de rocha era antes do começo, então acho que vocês não prestaram atenção, tá? Então eu falei, isso aqui é uma rocha gnáisica formada em grande profundidade, lá na zona plástica, tá? Então essa rocha aqui ela não é sedimentar, tá, pessoal? Mas não se preocupem com isso. Tá, isso aqui é uma rocha metamórfica que a gente diz, tá? Uma rocha que ela era uma rocha de outro tipo anteriormente, tá? Aí ela foi colocada num local de profundidade, recebeu muita temperatura, recebeu muita pressão e lá ela se transformou nessa rocha que vocês estão vendo a figura aqui. E devido aos processos geológicos, ela voltou a ser soerguida na crosta terrestre, né? Devido aos processos de denudação e erosão e etc. Essa rocha foi exposta e a gente consegue ver ela hoje em dia na superfície. Mas isso aqui é uma rocha que foi formada em grandes profundidades. Tá? Não é uma rocha sedimentar, é uma rocha metamórfica. Mas essa questão que eu queria que você dissesse exatamente o que você falou aí, em relação às cores. É a primeira coisa que a gente vê nessa rocha. Tá? Então, aqui eu estou vendo que ela tem basicamente duas cores, né? Uma cor mais escura e uma cor mais clara. Então ela tem essa diferenciação aqui, tá? Essa diferenciação, no caso dessa rocha, se dá porque os minerais que estão nessa área mais escura, tá? Tem a presença maior de minerais que a gente vai chamar de minerais máficos, tá? Que são minerais que têm muito ferro e muito magnésio na sua composição, tá? São minerais que são normalmente mais escuros, tá? Então a gente vai ter aqui
biotita, nós vamos ter aqui anfibólios nessa área aqui, são os minerais que vocês vão encontrar nessa área escura. E nas áreas mais claras, vocês vão encontrar os minerais que a gente chama de félsicos, tá? Então, a gente tem uma região máfica e uma região félsica, tá? O félsico são os minerais que não têm cor escura, são os minerais mais claros, que não tem muita presença de ferro nem de magnésio, por exemplo, na sua composição química. Então, aqui a gente vai ter os feldspatos, a gente vai ter aqui o quartzo, tá? Aqui nessa região mais clara, tá? A gente não vai entrar em detalhes a respeito do processo de formação dessa rocha aqui, tá? Mas isso aqui é uma variação química, tá? Então, se aqui na parte clara eu tenho uma composição X de minerais, e aqui na parte escura eu tenho uma composição Y, tá? Então, eu estou tendo aqui uma segregação química. Em algumas regiões, os minerais ferromagnesianos se acumulam, e em outras regiões eles não se acumulam, né? Então, eu tenho uma segregação química aqui, tá? Isso aqui a gente também enxerga em perfil no campo. Isso aqui que a gente está vendo é a superfície, tá? Eu estou vendo aqui a vista de cima do afloramento, tá? A gente caminha sobre essas marcas aqui no afloramento. Se eu conseguisse ver um corte lateral desse afloramento, eu veria que essas estruturas, assim como aquelas falhas, elas também elas ocorrem também em profundidade, lateralmente, ó, aqui, tá? Então, essas estruturas, elas também ocorrem em profundidade, tá? Além disso, tá, pessoal? Além disso, além de eu ter estruturas que são plásticas, como é o caso do bandamento que eu falei para vocês, né, que é essa segregação aqui nas bandas mais escuras e nas bandas mais claras, no mesmo tipo de rocha, eu posso ter os dois tipos de deformação. Essa figura aqui é um exemplo disso. Deixa eu ampliar um pouquinho aqui. Tá? Aqui eu tenho uma rocha com bandamento gnáisico, que é essa diferenciação aqui em minerais máficos e félsicos, tá? Uma rocha metamórfica, como eu falei, lá da zona de plasticidade, grandes profundidades, então uma deformação plástica aqui, uma deformação que a gente vai chamar de dúctil, tá? E ao mesmo tempo eu tenho falhas, vocês conseguem enxergar que eu tenho uma falha bem aqui e tenho outra falha bem aqui? Sim ou não? Sim. Então, bem aqui, ó, a gente tem falhas acontecendo nessa rocha. Tem uma outra falhazinha bem aqui, tem uma bem aqui, assim. Tá. Então, aqui, como é que eu sei que isso aqui é uma falha? Eu estou vendo que as bandas foram rompidas aqui, tá vendo? Então, aqui, ó, essa banda fazia parte disso aqui. Essa daqui fazia parte dessa do meio, e essa daqui fazia parte dessa. Então, o que aconteceu aqui? Esse lado aqui veio nesse sentido, e esse lado daqui foi no outro sentido, tá? Então, um lado subiu em relação ao outro, tá? Então, isso aqui demonstra que eu tenho estruturas, eu posso ter tanto estruturas dúcteis quanto estruturas rúpteis numa mesma região. Aí uma pergunta aqui para vocês, tá? Quero que vocês tentem pensar um pouquinho. Se eu tenho as duas estruturas aqui na mesma rocha, no mesmo afloramento, qual que vocês acham que é a mais antiga? Hein? É mais antigo o bandamento ou essa falha? O bandamento. Por quê? Porque a falha deve ter ocorrido há pouco tempo, devido à pressão, à temperatura. Tá, a resposta é mais simples do que vocês estão imaginando, mas tá certo. O bandamento é mais antigo, tá? Por que o bandamento é mais antigo? Como é que eu sei que o bandamento é mais antigo? Para a falha romper o bandamento, entendeu? Como ela viu, vejam que ela rompe aqui o bandamento, ela deforma as bandas do gneiss. Então, para a falha romper esse bandamento, o bandamento já tinha que estar ali,
né? Então ele veio antes, ele é mais antigo do que a falha, tá? Se eu tivesse o contrário, o bandamento rompendo a falha, que é possível acontecer isso, é muito difícil, mas é possível eu ter estruturas que cortam as outras, né? Então, a estrutura que está sendo cortada sempre é a mais antiga, tá? Deu para entender? Toda vez que algum professor perguntar para vocês em relação à estrutura e para relacionar a idade, até mesmo rochas, tá? Vocês vão ver o que é mais antigo. É sempre mais antigo aquilo que é cortado, tá? Porque para ele ser cortado, já tinha que estar naquele local ali antes. Então, a estrutura ou a rocha que está cortando a rocha, a outra, é a mais nova. Entenderam? Sim ou não? Sim, entendi. Tá? Então, essa falha aqui, ela é mais recente, né? Então, ela é mais recente, tá? E detalhe, ela ocorreu em outra profundidade, né? Como eu falei, para ter bandamento, eu preciso estar numa grande profundidade na crosta, né? Para estar lá na zona de plasticidade. Então, como eu falei, essa rocha chegou na zona de plasticidade, ela sofreu aqueles processos todinhos que vocês estão vendo no ciclo das rochas lá, de subsidência, né? Então, essa rocha foi compactada, ela desceu a grandes profundidades da crosta. Lá naquela grande profundidade, ela sofreu a temperatura e a pressão para formar essas bandas aqui, essa estrutura gnáisica, ela sofreu, tá? E milhões de anos depois, os outros processos de soerguimento que fazem os pacotes rochosos serem elevados na crosta, os processos de erosão que vão removendo material de cima do pacote de rocha, fizeram com que essa rocha voltasse para próximo da superfície, tá? Aí ela chegou numa região já rúptil, próximo à superfície, e nessa região ela sofreu essa falha aqui. Então ela sofreu uma ruptura da estrutura dela, tá? Então ocorreu em tempos diferentes essa, esses dois esses dois elementos, né? O bandamento veio antes e a falha veio depois, tá? Essa figura é só exemplificativa. Então aqui a gente tem mais alguns exemplos, ó, de estruturas, tá? Aqui eu tenho uma estrutura que é chamada de foliação, tá, pessoal? Então, notem que a rocha parece que é um grande pacote de folhas, assim, empilhado, né? Ela fica toda, tem vários planos bem fininhos aqui, né? Um em cima do outro. Isso aqui é um tipo de estrutura, uma foliação que a gente chama, que vem justamente desse nome aí, por causa das folhas, tá? Dito isso, a gente vai ter basicamente dois tipos de classificação para rochas. Rochas competentes, que são rochas que possuem uma maior facilidade para se dobrarem, tá? E transmitir os esforços e as forças e as tensões recebidas, né, sobre elas. Tá? Então a rocha ela tem uma tendência menor de se quebrar. Exemplos: rochas como folhelhos, isso aqui é uma rocha sedimentar pelítica, tá? Rochas com granulometria muito fina, tá? Rochas argilosas, tá? Que são formadas a partir da sedimentação de argilas. Então, folhelhos são rochas que se deformam muito fácil, né? De forma competente, né? Elas se dobram antes de se quebrarem, né? E calcários também são rochas que se dobram com maior facilidade, tá? E aí a gente vai ter rochas que vão ser incompetentes, né? Que elas têm maior tendência de se fraturar. Por exemplo, rochas arenosas, né? Um arenito, ou então até mesmo rochas ígneas, né? Elas vão ter maior tendência, né? Como um granito, tem maior tendência de se fraturar do que de se dobrar, tá? Então aqui eu tenho um exemplo, aqui é um folhelho, como eu tinha falado, vê que é uma rocha com a granulação bem fina, granulometria bem fina, uma rocha sedimentar, tá? Isso aqui é uma rocha que foi formada por argilas que foram se depositando. Então ela é uma rocha que tem uma certa facilidade para se dobrar, tá? Em relação a outras rochas, né? Aqui a gente tem um exemplo de calcário, tá? Então uma rocha carbonática, uma rocha química, também é uma rocha que tem grande facilidade para se dobrar. E por último aqui uma rocha arenosa, né? Então um arenito. Aqui tem alguns exemplos de arenito,
Então, são rochas que já são um pouco mais friáveis, né? Quando a gente tem ela, antes dela dobrar, ela já quebra, ela esfarela com maior facilidade, tá? Então, só alguns exemplos aqui sobre rochas competentes e incompetentes, tá? Aqui a gente vai, depois dessa explicação básica aqui a respeito de algumas estruturas, a gente vai voltar a falar daquilo que a gente estava falando ontem mais especificamente, tá? Então a gente vai falar sobre atitude dos planos estruturais, tá? Essa é a terminologia que a gente dá, é o nome correto, é a atitude dos planos estruturais, que vocês vão conhecer isso como direção e mergulho, como eu estava falando ontem, tá? Então, direção, eu expliquei isso ontem para você. Deixa eu só ver quem está entrando aqui. Então, direção, eu expliquei isso aqui para vocês ontem no final da aula, né? Então, é a orientação em relação ao norte da linha resultante da interseção do plano da camada com o plano horizontal. Se a gente fosse usar isso aqui, ó, a gente tem aqui a nossa estrutura, né? Então, a nossa estrutura é um plano, né? Então, ela forma um plano aqui em subsuperfície, né? Se eu fosse tentar desenhar isso aqui pontilhado, eu teria mais ou menos isso aqui, né? É como se fosse um plano desenhado em 3 dimensões aqui, né? Essa estrutura é representada por um plano. Só que esse plano, o que eu vejo dele é só essa linha aqui, que é onde ele cruza a superfície do terreno, que é onde eu consigo enxergar, né? Então, a direção, como a gente falou ontem, né? Vai ser o ângulo dessa linha aqui em relação ao norte. Tá? Então, por exemplo, se o norte está para cá no meu desenho, né, tem o norte aqui, né, qual é a direção dessa linha aqui em relação ao norte? Né? Então, essa linha aqui, ó, ela estaria para a direção sudeste, né, aproximadamente ali uns 120 graus AZ, né, 120 azimuth aqui, essa direção aqui dessa linha, né, aproximadamente. Então, isso que a gente estava falando ontem, essa é a direção, é onde o plano da minha estrutura ou da minha camada cruza a superfície, ele vai formar uma linha que a gente consegue enxergar no campo, né, e essa linha aqui, eu vou medir a direção dela em relação ao norte, né, então, se eu fosse fazer aqui, teria mais ou menos 120 graus. 120 graus aqui, azimuth aproximadamente. Então, essa seria a direção do meu plano aqui, da minha estrutura. E o mergulho é o ângulo formado pelo plano da camada com o plano horizontal, tomado perpendicularmente à sua direção. Tá? Então, isso aqui a gente falou também ontem, né? O mergulho, ele sempre vai ser perpendicular ao plano, né? Então, meu plano está aqui, o mergulho vai ser para esse lado aqui, né? 90 graus aqui com o meu plano, tá? Ele é perpendicular ao plano. E qual vai ser o ângulo que eu vou medir? Vai ser justamente esse ângulo bem aqui, que é o ângulo que faz entre a superfície e o meu plano. Esse ângulo qualquer aqui, tá? Então aqui deve ser, aqui dá aproximadamente um ângulo de 60 graus, tá? Só para vocês visualizarem melhor. Então esse ângulo aqui seria o meu mergulho, né, dessa minha estrutura aqui, o mergulho desse meu plano estrutural aqui. No caso aqui, esse plano estrutural é um plano de falha, tá? A gente vai já falar uns exemplos sobre isso. Então isso aqui é um plano de falha, né? Então eu tenho o meu plano mergulhando para cá, para essa direção que seria sudoeste, tá? Nessa direção aqui é o SW, e ele mergulha com 60 graus de inclinação. Tá dando para acompanhar aí? Tá. Tá mesmo? Então aqui Até tem agora. uma figura mais bonitinha, tá? Do que o meu desenho ali no Word, tá? Então mostrando exatamente a mesma coisa que a gente estava falando. Então aqui, ó, tem um bloquinho camadas, aqui camadas inclinadas. Então essas camadas aqui, elas estão em profundidade, elas mergulham lá para o subsolo. Mas aqui na superfície, que é o plano horizontal que a gente está aqui, onde a gente caminha, né, quando a gente vai enxergar que ela vai formar uma linha de interseção com a superfície, né? Onde a camada corta a superfície, a gente vai enxergar essa linha,
tá? Isso aqui, pessoal, é geometria pura, tá? Quem lembrar da geometria do ensino médio, se é que vocês lembram, tem lá uma parte que fala de interseção de planos, etc, tá? Então, a interseção entre dois planos sempre vai gerar uma linha, tá? Então, se eu tenho um plano de rocha ou um plano de estrutura, mais o plano horizontal, a interseção entre eles vai ser sempre uma linha, né? Então, aqui eu meço a direção dessa linha em relação ao norte, né? Então, o norte é lá na horizontal, no plano horizontal. Então, aqui ele mostrou um ângulo de 40 graus. E o ângulo de mergulho, né, é esse ângulo que vem aqui, entre a superfície e o mergulho da camada, tá? Então, ele vai me dar aqui um valor do ângulo, tá? Deu para entender? Deu sim, professor. Sim ou não? Tá? Aqui embaixo, ele está mostrando um exemplo de como vai ficar isso no mapa, tá? Como isso vai ficar no mapa. Porque, olha só, aqui eu tenho a, a rocha, aqui um desenho esquemático da rocha no campo, tá? Então, aqui ele me informou para onde está o norte, tá? A figura para onde está o norte, e mostrou aqui qual o ângulo de mergulho da camada aqui que foi medido, tá? Então, ele me dá para medir. Se eu sei onde está o norte, eu consigo medir o ângulo entre o norte e a minha camada, né? Entre a linha da camada no plano. Tá, então, esse ângulo é 40 graus. Então, aqui ele deu até a direção aqui em rumo, né? Se vocês forem ver, ele deu o rumo, ele não deu o azimuth, né? Mas ele mostra bem aqui, ó, que a camada possui direção N40E. Então, a camada possui direção N40E. Deu em rumo. N40E é a mesma coisa que 40 azimuth, né? A gente já falou sobre isso lá. O mergulho da camada é de 30 graus para sudeste, para SE. Tá? Então, isso aqui são as informações que a gente consegue obter. Como eu vou colocar isso no mapa? Dessa forma aqui. Tá? Então, no mapa, eu vou usar esse símbolo aqui para representar. A gente falou sobre isso também, eu vou só relembrar. Né? Então, se no mapa eu tenho aqui, vou desenhar aqui embaixo, para vocês verem, eu tenho o norte aqui no mapa. Eu quero representar uma camada sedimentar que tem mergulho. Isso aqui é uma camada sedimentar nesse caso. Então, primeiro de tudo, qual é a direção da minha camada? A direção é 40 graus. Então, se o norte está para cá, eu tenho que fazer o símbolo com a inclinação de 40 graus. Tá? Então, aqui eu tenho mais ou menos 40 graus em relação ao norte. Esse outro tracinho que tem no símbolo, esse tracinho aqui, ele indica a direção para onde a camada mergulha. Ó, o mergulho ele é sempre perpendicular, olha aqui, ó, é perpendicular aqui à direção da camada. Então, se a camada vai para uma direção, o mergulho vai para 90 graus em outra direção. Então, ele mergulha para cá, para sudeste, tá? Isso também é visto no campo. E o 30 representa o ângulo de mergulho. Então, no mapa, isso vai aparecer assim, 30. Quem lê isso aqui no mapa, tá? Já vai saber que naquele local ali tem uma camada sedimentar que tem o mergulho de 30 graus para sudeste, e se a pessoa colocar um transferidor aqui, ela consegue medir esse ângulo, ela descobre que é um ângulo de 40 graus em relação ao norte. Beleza? Compreendido? Mais ou menos, beleza. Eu tô tendo dificuldade de, tipo, assimilar esse gráfico de mapa aqui com aquele em cima, aquele esquemazinho 3D, ele é mais tranquilo de se compreender. Mas esse do mapa aqui, sabe, tipo, assimilar um ao outro. Não que seja um mesmo, mas tipo montar a imagem na mente, sabe? Pode explicar de novo essa parte, por favor? É porque esse aqui, tá, tu tá vendo só a superfície. Aqui. Aqui, essa parte achurada aqui, preta, isso aqui é o terreno, o solo, né? Na figura de cima, né, ele deixa como se fosse o solo transparente e permite que a gente veja o subsolo aqui. Só que normalmente a gente não vê o subsolo. É muito raro a gente encontrar um corte de perfil assim tão bonito, tá? Em algumas áreas. Então, o que a gente vai medir é o que a gente tiver para medir, é o que está próximo da superfície. Né? Então, a gente mede esse ângulo aqui em cima,
para descobrir esse mergulho, tá? Aqui, e mede essa direção, né? Então, aqui no 3D é fácil de ver. Quando a gente vem para cá, é como se vocês estivessem bem aqui, ó. Isso aqui é a superfície. Eu vou desenhar um bonequinho bem aqui, ó. Então, vocês estão aqui na área, em pessoa. Vocês não estão vendo o que está para baixo daqui. Vocês estão andando aqui em cima dessa região. Então, eu só consigo ver esse pedaço aqui da minha camada. Aí, daqui eu consigo medir o ângulo de mergulho dela em relação ao plano horizontal. E eu consigo medir a direção dela aqui em relação ao norte, que é esse ângulo aqui, 40 graus. Deu para entender agora? Tipo, essa placa aqui, ao lado dessa zona rachurada, ela tá projetada para fora mesmo, então, né? Sim, está projetada para fora. Isso aqui é como se Entendi. ela está Aí com projetada base para nela, fora. você sabe o que tá embaixo. Entendi. Isso. Com base nela, a gente descobre, a gente vê o mergulho e descobre como ela estaria, né? Então, isso aqui é o que a gente vê no campo. Aí a gente, na cabeça, a gente tem que formar essa imagem aqui, entender que aquela camada ela continua para baixo. Entendeu? Sim, entendi. E isso aqui a gente tem que saber também escrever no mapa, foi o que eu mostrei um exemplo, né? Então, esse aqui é um dos símbolos que a gente vai usar. Esse aqui é o símbolo específico para acamamento, tá? Com mergulho. Acamamento, toda vez que vocês ouvirem falar acamamento, eu estou falando de rocha sedimentar. A rocha que possui camadas é uma rocha sedimentar. Vocês não vão ter camada de rocha ígnea, entendeu? Nem camada de rocha vulcânica. Os nomes são outros. As rochas que se formam em camadas são rochas sedimentares. Aí por isso que eu mostrei esse símbolo aqui, que é o mesmo que está bem aqui, né? Esse símbolozinho. Esse é o símbolo de acamamento, tá? Porque a gente vai ter símbolos parecidos com esse que vão significar outras coisas. Por exemplo, a gente tem um símbolo que é assim, ó, é um tracinho. Em vez de ser um outro tracinho no meio, é um triângulo, né? Eu mostrei para vocês isso. Então, isso aqui é um símbolo de foliação, tá? Um símbolo de foliação, que é aquela outra estrutura que a gente falou ali anteriormente. Aí a gente tem um que é bem parecido com o de foliação, que ele é assim, ó. É uma linha, aí depois ele tem outra linha aqui, e depois ele tem o triângulozinho. Então aqui já é outro símbolo que vai aparecer nos mapas, tá? Isso aqui é um símbolo de bandamento, tá? Então são símbolos diferentes para cada tipo de estrutura que a gente vai visualizar no nosso mapa. Então a gente tem que saber reconhecer as estruturas, saber medir as estruturas e saber como colocar essas estruturas no nosso mapa também. Tá? Perguntas? Não? Podemos continuar? Podemos. Tá, então agora eu vou mostrar para vocês algumas estruturas aqui para a gente entender como é que funciona, tá? Vou mostrar aqui o nome, começar por algumas estruturas rúpteis, tá? Para vocês verem e entenderem a diferença. E aqui eu vou aproveitar para explicar para vocês, que eu falei lá no começo, que a gente tem fratura, brecha e falha, né? Quando a gente fala de estruturas rúpteis, né? Da parte da zona de ruptura, né? Então a gente tem três nomenclaturas diferentes. Por que eu tenho três nomenclaturas diferentes? Porque são três tipos de informações diferentes, tá? E cada uma vai dizer uma coisa para a gente. Tá? Então agora eu vou desenhar aqui uma série de bloquinhos aqui para ver se a gente consegue entender melhor, tá? Então imaginem que aqui eu tenho um blocozinho, tá? Esse bloco aqui vai representar para a gente uma unidade ou um pacote de rocha, tá? Então aqui eu tenho um bloco, tá? Se esse bloco sofre uma força puxando ele para cá e para cá, tá? Então eu tenho aqui forças que se opõem, né? Então eu estou esticando, tentando esticar esse bloco aqui, correto? Se ele sofre essas forças aqui,
ele vai ter uma certa resistência. Como eu falei para vocês, a gente vai ter rochas competentes e incompetentes lá. Dependendo do tipo de rocha, o resultado vai ser um pouquinho diferente do outro. Tá? Aqui a gente vai falar de rochas incompetentes primeiro, que são rochas que têm a tendência a se quebrar, a fraturar, né? Então, se eu faço uma força nesse bloco aqui, puxo de um lado e do outro, tá? O resultado que eu vou obter aqui, tá? O resultado que eu posso obter aqui, dependendo da força, por exemplo, se for uma força que não é o suficiente para separar o bloco, então eu vou obter um negócio parecido com esse aqui, ó. O meu bloco, ele vai sofrer uma pequena deformação, tá? Que deformação vai ser essa? O meu bloco vai... O que que seria isso aqui? Hein, pessoal? Uma fratura. Uma fratura, né? Ele trincou, né? Então, meu bloco sofreu uma fratura, né? Então, isso aqui é uma fratura, né? Uma fratura. Bom, botei um S aqui já. Uma fratura. Então, o meu bloco fraturou, né? Uma força que a gente vai dizer que é uma força distensiva, porque ela está tentando esticar o bloco, né? Causar uma distensão no meu bloco de rocha. E o meu bloco fraturou, tá? Vou fazer um desenho bem aqui no meio, só para a gente usar como guia, né? Digamos que eu tinha uma camada escura aqui, só para a gente entender. Vai servir como guia para a gente. Quando eu tenho uma fratura, o meu bloco só vai sofrer aquela ruptura ali, mas notem que a camada continua aqui intacta, tá? Então a minha camada escura está intacta aqui no bloco. Se eu tenho o mesmo bloco aqui, só que agora eu botei mais forças distensivas aqui puxando ele, né? Eu aumentei a quantidade de forças, o resultado que ele vai me gerar vai ser diferente. Eu não vou mais ter dessa forma. O que vai acontecer? O meu bloco, ele pode sofrer algo parecido com isso aqui, ó. Então, o meu bloco, ele sofreu um outro tipo de evento, né? Então, aquela camada preta que estava aqui na altura do meio do bloco, mais ou menos, né? Ela agora foi movimentada, tá? Então, eu já tenho um indicativo de movimento aqui. Que indicativo é esse? Que esse lado aqui desceu e esse lado aqui subiu. Concordam? Sim. Isso aqui já não é mais uma fratura. Isso aqui é o que a gente vai chamar de falha. Tá? Então, isso aqui é uma falha. Tá? E digo mais, esse tipo de falha, onde o bloco desce, né? O bloco que se movimenta é o bloco que desce, é o que a gente vai chamar de falha normal. Tá? Uma estrutura rúptil chamada falha normal. Tá? Então aqui a gente vai gerar uma falha normal. Se agora, em vez do meu bloco sofrer uma distensão, como eu tenho aqui, né? Eu vou desenhar outro bloquinho aqui. Tá? Então temos outro bloquinho aqui. Só que agora ele não está sofrendo uma distensão, ele está sofrendo uma compressão. Ele está sendo espremido aqui por forças nesse sentido. O resultado disso, tá, vai ser algo parecido com isso aqui, pessoal. Vocês vão ter que o bloco de vocês, ele pode fazer algo parecido com isso aqui.
Tá? Então, o bloco, ele teve um deslocamento aqui, né? Notem que esse deslocamento é diferente do deslocamento que a gente viu anteriormente ali, né? Então, seria um deslocamento no sentido inverso, né? Então, em vez do bloco descer em relação ao outro, esse bloco aqui, ele subiu, né? Então, ele subiu em relação a esse bloco daqui, e esse bloco daqui seria o bloco que desceu, tá? Isso aqui também é uma falha, tá? Então, a gente tem um outro tipo de falha aqui. Falha. Como ali é a falha normal, tá? Esse tipo de falha, quando o bloco sobe em cima do outro, é o que a gente chama de falha inversa ou falha de cavalgamento, tá? Deu para entender? Sim. Sim mesmo? Ou não mesmo? Deu para entender, sim, professor. Tá. Então, qual é a diferença entre uma falha e uma fratura? Com base nisso que eu falei. Com a falha não há mudança de posição. Quer dizer, com a fratura não há mudança de posição. Com a falha, a rocha, ela, parte dela muda de posição, ou sobe ou É, desce. exatamente. A diferença é essa, é o movimento, tá? A fratura não implica movimento. Então a rocha trincou, se quebrou, se partiu, tá? Essa fratura, quando a gente vê uma fratura, toda vez que vocês veem uma fratura, ela não é só superficial, tá? Essa fratura ela entra, então eu tenho uma fratura que ela tá por dentro, é um plano fraturado. Só que não houve movimento, né? Essa rocha não se deslocou, não houve deslocamento, ela só quebrou sob pressão, né? Já nas falhas, a gente vai ter movimento. Então, é isso que diferencia uma falha de uma fratura. É se houve movimento ou não, tá? Então, se houve movimento, eu vejo para onde foi o movimento, eu posso caracterizar como uma falha normal. Se não houve movimento, é uma fratura, entendeu? Ou então, se houve movimento, mas foi para o sentido oposto, um bloco subiu no outro, então eu tenho uma falha de cavalgamento, ou falha inversa, tá? Então, esses aqui são os tipos principais de estruturas rúpteis que a gente vai encontrar, tá? Os mais simples também. Porque daí, né, notem que eu botei as forças sempre agindo no mesmo eixo, né? Então, eu tenho sempre nesse eixo aqui maior do meu corpo rochoso, as forças estão ou puxando ele de forma igual ou comprimindo ele de forma igual. Se eu tiver forças que venham de sentidos diferentes, tá? Eu vou fazer até de outra cor aqui para a gente usar como exemplo. Se eu tiver forças, além de comprimir nesse sentido, elas façam isso aqui, por exemplo, para cá, tá? Empurrem o bloco nesse sentido aqui, também tem uma outra força aqui que está empurrando o bloco para cá nesse sentido, aí eu já vou ter um outro tipo de estrutura, tá? Que eu vou tentar desenhar mais ou menos aqui, só para vocês entenderem. O bloco, ele ficaria dessa forma aqui, ó. Então, o bloco, ele não só subiu no outro aqui, né? Esse bloco aqui, quando eu fiz aquela força no outro sentido ali, uma força com um sentido mais oblíquo, né? Então, eu tenho um bloco para cá, eu tenho um bloco
que vem para baixo, que é o caso desse aqui, só que ao mesmo tempo esse bloco ele também foi deslocado para a direita, né? Então ele sofreu um deslocamento nesse sentido aqui, né? Então isso aqui é um outro tipo de falha de cavalgamento. Só vai aumentar o nome aqui, tá? Então aqui eu tenho uma falha de cavalgamento simples. Isso aqui é uma falha de cavalgamento transpressivo, tá? Transpressivo, tá? Uma falha transpressiva aqui. Que só quer dizer o quê? Que além de eu ter empurrado nesses dois sentidos o bloco, eu também empurrei ele meio que na diagonal aqui, no outro sentido. Então o bloco teve um deslocamento lateral, além do deslocamento vertical que a gente estava esperando ter no desenho comum, tá? Deu para compreender? Mas isso aqui não se preocupe ainda por enquanto, isso aqui é só um exemplo além, tá? Porque o que a gente precisa saber é conseguir identificar esse tipo de elemento, porque o que a gente vai ver no campo são essas linhas aqui, tá? Notem que onde eu tenho a falha, ele forma um plano inclinado aqui, correto? Consegue enxergar isso? Eu vou redesenhar bem aqui embaixo, aquele bloco lá. Vou desenhar ele maior aqui. Aqui, né? Então, esse bloco aqui, que foi o bloco que subiu, né? E o outro bloco que está aqui, o bloco que desceu, né? Devia ter feito pontilhado isso. Melhor assim. Tá, então, quando um bloco desce, aqui, né, o bloco que desceu lá, ele gera isso aqui, ó. Ele gerou para mim aqui, vou marcar aqui, ó, de verde, ó. Essa área verde aqui é um plano, né? Esse plano é o plano onde houve esse deslocamento, tá? Isso aqui é o que a gente chama de plano de falha, tá? É o plano de falha. Toda estrutura vai ter um plano associado. No caso aqui eu estou mostrando estrutura rútil, então eu tenho um plano dessa falha aqui. Se fosse um bandamento, eu tinha um plano de bandamento. Se fosse uma foliação, eu tinha um plano de foliação. Tá? Sempre vão ter planos associados a essas estruturas aqui. Tá? Vocês sempre vão enxergar elas como um plano. Né? Então, no campo, quando vocês forem lá, vocês vão medir o quê? A linha, essa linha aqui. Né? Então, no campo, a gente vai encontrar uma falha dessa aqui. Então, a gente vai medir essa linha aqui. Né? Então, se o norte está para cá, para cima, eu meço o ângulo em relação ao norte aqui dessa linha, o ângulo em relação ao norte. Então, eu tenho a direção do plano. E o mergulho, eu meço essa face aqui do plano, para descobrir qual é a inclinação dele em relação à horizontal, essa inclinação aqui. Aí eu descubro para onde essa estrutura está mergulhando. Tá, pessoal? Deu para compreender? Tá dando. Tá dando? Dúvidas? Bora, dúvidas? Ninguém Que tem material dúvida? isso aí? Eu tava procurando material, não achei. Não sei se tô procurando. Essa aqui não tem no material. Eu vou passar o material das aulas para vocês e vou passar esses rabiscos aqui e vocês vão ficar com o vídeo também, né? É o material mais legal de a gente acompanhar, valendo assim, pelos conceitos, mas todo mundo vai entender bacana. Porque a gente não tem isso aqui, tá? Isso aqui, quando eu entrei no Instituto alguns anos atrás, isso aqui não constava na disciplina de cartografia, mas tinha no programa, entendeu?
quando a gente vai fazer o programa da disciplina, ele consta lá que vocês têm que aprender a reconhecer estruturas e colocar no mapa. Só que isso não vinha sendo mostrado nas aulas, entendeu? Então não tem apostila, não tem material feito só sobre isso. Tá? Eu tenho vários materiais que eu uso para preparar as aulas, tá? Inclusive eu posso passar o material das aulas para vocês sem problema, né? E isso aqui vai ficar já como explicação. Normalmente eu dou essa aula no quadro, por isso que eu estou riscando aqui. Então essa aula aqui é uma aula que eu costumo dar ela no quadro, né? Dentro do instituto. Tá? Então os alunos vão anotando, até porque isso aqui não é uma aula de estrutural, tá? É só para vocês terem essa noção de como enxergar essas coisas para a gente poder colocar isso no mapa depois. Beleza? Entendi. Tá? Mas esse arquivo aqui eu mando para vocês, esse arquivo aqui do Word, tá? Que está com os tipos de falha aqui, né? Então eu vou mandar isso aqui, vou colocar lá na sala de aula lá para vocês depois. Junto com... Na hora que eu for postar o vídeo, eu coloco o arquivo lá na sala de aula. Beleza? Perguntas? Nenhuma dúvida, pessoal? Nadinha mesmo? No momento não, professor. Momento Até o não. momento não, professor. Tá, então deixa eu abrir um exercício aqui. Acho que tá aqui. Só para vocês olharem aqui. Ó, isso aqui é um exercício que eu costumava passar para os alunos também. Então tá aqui, ó. Eu tenho 3 camadas aqui com indicação, indicativo de mergulho. E elas são a mesma camada. Vocês estão vendo que elas estão com a mesma cor aqui. Como vocês acham que isso aqui estaria em profundidade? Hein? Não entendi, professor, a pergunta. Ó, vocês estão aqui, ó. Isso aqui está no campo, vocês estão aqui, na superfície. Aí vocês entram, vão andando na área que vocês estão estudando e vocês se deparam com essa camada amarela aqui, tá? Aí vocês, o primeiro lugar que vocês encontram ela, vocês medem, aqui o mergulho dela tá para esse lado aqui. Aí vocês andam mais um pouquinho, chegam aqui nesse local, acham a mesma rocha de novo, aí vão medir o mergulho tá para o sentido oposto. Aí vocês andam mais um pouquinho, acham a mesma rocha de novo, só que agora ela voltou a ter o mergulho para o sentido que ela tinha inicialmente. O que que vocês acham que está acontecendo aqui do lado? Se eu pudesse cortar um pedaço da superfície da Terra para enxergar o que está acontecendo no subsolo aqui. Como Acho vocês que acham que essa camada ia estar aí? Acho que no primeiro caso foi uma fratura que aconteceu, aí virou do outro lado oposto que estava antes, o mergulho. Aí, Não, mas uma falha não vai virar o mergulho oposto assim. Aqui eu estou falando de camadas. Não tá inclinado. Primeira coisa que vocês têm que fazer, tá? É uma dica isso aqui, porque a gente vai fazer exercícios mais na frente sobre isso, tá? Provavelmente na outra semana eu já passe um para vocês. Então, primeira coisa que a gente vai ver é isso aqui, ó. Se a camada está inclinada para cá, eu vou tentar desenhar ela aqui no perfil. Então, ela está inclinada para cá. Tá? Aí eu andei um pouquinho, eu vi lá, a mesma camada está inclinada para o sentido oposto. Então, essa daqui ela está inclinada assim. Ó. O que que parece isso aqui para vocês? Parece um V. Parece um V. Se eu desenhar esse V, o que que vai parecer? Uma curvatura, professor?
Qual é o nome que a gente dá para uma estrutura que curva uma camada assim? É um nome bem simples. Curvatura é muito técnico. Quando vocês pegam uma folha de papel e fazem isso com ela, vocês estão fazendo o quê? Dobrada. Então isso aqui é uma dobra, né? Isso aqui é um pacote de rocha que um dia já ele teve todo dobrado, só que a erosão cortou ele, aí hoje em dia a gente vê só esses pedaços aqui, né? E nessa região aqui ele seria algo mais ou menos assim, né? Isso aqui vendo lateralmente. Se eu for olhar de frente, eu só vou ver um pedaço dele assim, ó, inteiro aqui. Tudo é a mesma coisa aqui. Ficou horrível esse desenho. Tá. Então, tudo isso aqui é o mesmo pacote de rocha. Vou pintar aqui só para vocês entenderem. Tá? Então, é o mesmo pacote de rocha. Em algum momento na história da Terra, ele já foi inteiro, tá? Já viram quando vocês, por exemplo, vocês já devem ter feito isso, pegado um ralho da mãe de vocês porque vocês entraram em casa, pisaram no pano da cozinha ou no pano que estava na porta e embolaram todo o pano. Já fizeram isso? Hein? Já faço até hoje. Falta Pois morrer. é, então, quando um pano que vocês pisam lá e embolam todinho, ele fica todo engelhado, né? Ele fica todo ondulado, todo engelhado. Com o pacote de rocha é a mesma coisa. Isso aqui um dia foi assim, ó. Essas rochas faziam isso aqui, ó. Elas vinham e estavam assim, dessa forma. Aqui. Tá? Dessa forma aqui. Essas rochas um dia fizeram isso. Só que com a erosão, com o passar dos anos, essa parte que está pontilhada aqui, que eu risquei, né? Então ela fazia isso aqui, ó. Também. Aqui, depois saía aqui de novo. Então essa parte que está aqui pontilhada, que eu risquei, né? Essa parte pontilhada não existe mais, né? Mas já houve um dia que essa rocha existiu aí. Só que devido ao tempo geológico, essa rocha foi soerguida, sofreu processo de erosão e hoje em dia a gente pegou só um corte dela aqui. A gente não pega a estrutura completa. A gente vê só uma estrutura cortada, parte dela, mas a gente não consegue identificar que era uma estrutura dobrada. Beleza? Deu para entender? Deu. Dúvidas? Perguntas? Sobre o processo de formação dessas ondulações, assim, no caso, isso aí, essas ondulações é por conta de pressão, né, dessas pressões. Isso. A mesma coisa, a mesma força que gera isso aqui, ó, só que aqui eu estou falando de próxima superfície, né? Quando eu tenho uma compressão e eu vou formar uma rocha próxima à superfície, a rocha se rompe, né? Porém, aqui eu estou falando só de pressão, tá? Só de pressão, só de força, pressão. Se eu pegar o mesmo bloco de rocha aqui, o mesminho bloco de rocha, tá? Então, com a faixinha preta dele aqui. Agora eu vou colocar aqui pressão, muita pressão. Deixa eu mudar a cor aqui para a gente entender. E vou colocar junto também temperatura. Tá? Então eu tenho muita pressão e muita temperatura aqui agindo sobre esse bloco. Agora, esse meu bloco, ele não vai mais se romper. Ele já vai entrar, ele está numa profundidade elevada da crosta, então ele já está naquela zona dúctil. O que acontece aqui? Quando esse bloco Mesmo ele sendo uma rocha incompetente, aquelas que são mais arenosas, assim? É porque conforme a gente vai aprofundando na crosta, tá? Aquele arenito que se formou ali a 200 metros de profundidade, 150, 300 metros de profundidade, sei lá, conforme vai afundando, aquele arenito ali,
ele vai sendo transformado também. Então ele já vai mudar, ele vai deixar de ser uma rocha sedimentar e ele vai passar por processos metamórficos. Então o que era um arenito, ele vai se tornar, por exemplo, um quartzito, que é uma rocha metamórfica formada basicamente por quartzo. Tá? Então, ele é um quartzito que foi originado a partir de uma rocha sedimentar. Então, ali, naquela profundidade, os minerais já se modificaram. Tá? Então, eu não tenho mais grãos de quartzo na rocha, como eu tenho no arenito. Eu já vou ter cristais recristalizados de quartzo na rocha. Então, esse pacote aqui, né, ele vai sofrer transformações, tá? E quando ele é comprimido, o resultado final que vocês vão obter provavelmente vai ser algo parecido com isso aqui, né? O pacote de rocha vai encolher, tá? O pacote como um todo encolhe. Deixa eu até melhorar o entendimento aqui. Ele vai encolher na direção para onde ele sofreu a maior pressão, tá? A maior pressão. Porém, ele vai esticar numa outra direção aqui onde tinha menos pressão. Então ele vai ficar deformado dessa forma aqui. E aquela linha lá que era plana, na época que isso aqui era uma rocha sedimentar, podia ser um nível de argila, por exemplo, isso aqui, tá, ele vai sofrer modificações aqui. Deu para compreender? Sim ou não? Sim, sim. Tá? Então, aquela linha lá sofre deformações, né? Então, eu tive toda uma deformação aqui. A diferença é que aqui eu tive muito mais pressão e muito mais temperatura, porque aqui eu estava numa posição, um nível da crosta muito mais baixo, estava numa profundidade mais elevada, né? Então, eu estava lá nas partes mais baixas da crosta terrestre. E aqui, nesse caso aqui, a rocha ela deixa de ser dúctil, ou desculpa, ela deixa de ser rúctil, ela entra naquela zona dúctil ou na zona plástica, né? Então a rocha ela consegue se deformar sem se quebrar, tá? Não quer dizer que não possam haver quebras aqui, podem, mas no geral a deformação ela é mais plástica, tá? Vocês teriam algo similar a isso aqui. Tá ok, pessoal? Deu para entender? Ok, tá dando. Eu não vou falar muito de dobras agora, tá? Porque a gente vai ter vários tipos de estruturas que começam com esse mesmo processo aqui, que dependendo da forma como elas vão se formar, ou vão ser só dobras simples, ou vai se tornar uma dobra tão apertada aqui, tão fechada, que no final, isso aqui, imagine que isso aqui continuou sofrendo pressão e temperatura, tá? Sofreu tanta pressão e temperatura que isso aqui consegue mudar mais um pouco e ele vai ficar assim, ó. Vai ficar mais ou menos assim, ó. Então, aquelas linhas se foram tão pressionadas que elas se juntaram todinhas e isso aqui ficou desse jeito. Aqui eu já não tenho mais uma dobra, tá? Porque são tantas que ficaram aqui, né? Aí quando eu olho na superfície do terreno, eu vejo isso aqui, ó, a rocha toda riscadinha assim, que fica similar ao que eu mostrei para vocês nessa figura bem aqui, ó. São rupturas, então? São Não, rupturas que ficam? não é ruptura. Essa é dúctil. É quase, mas ela chega a quase romper. Sim. Fica parecido com isso aqui, ó. Então, isso aqui um dia começou a ser dobrado, mas foi sofrendo tanta pressão que dobrou tanto que ficou assim, ó, como se fossem várias folhas. Aí já muda o nome da estrutura. Deixa de ser uma dobra e vira uma foliação.
Deu para entender? Deu. Então, isso tudo vai variar de acordo com a temperatura e pressão. Eu não estou entrando muito nos detalhes disso, porque isso aqui ainda é conteúdo para vocês verem mais na frente, tá? Vocês vão ver essas estruturas lá em geologia geral, vocês vão ver isso em amostras de mão, na petrografia. Então, vocês vão ter uma explicação mais direcionada para isso. Só que eu não posso falar de cartografia geológica, falar de a gente botar as coisas no mapa se vocês não entenderem pelo menos o básico disso aqui, para a gente entender como a gente vai enxergar certas coisas, tá? Na próxima aula a gente vai falar um pouco de perfil geológico também, já para vocês começarem a entender, né? Eu mostrei um perfil no final da aula passada para vocês. Então na semana que vem a gente vai fazer uma aula só para entender como é que funciona um perfil, para que serve o perfil e como confeccionar um perfil. Que as próximas atividades de vocês vão ser nesses moldes aqui, de vocês entenderem como é que funciona uma estrutura, tá? Como enxergar isso em 3 dimensões. Tá, beleza? Ok, professor. Alguma dúvida, pessoal? Não, professor. Não. Então, deixa eu ver quem é que está presente aqui. Já botaram o nome de vocês aí? Vou fazer a chamada logo aqui pelo sistema, que ainda dá tempo. Mais fácil. Eu vou perguntando quem puder, se puder alguém me ajudar aí, só para dizer quem está presente, que eu tô com a outra tela aberta aqui. O senhor quer que vá falando os nomes, é? Não, eu vou perguntar aqui, você só me diz se está presente ou não. Tá, Adrian, ok. Não. Deixa eu ver. Não, não tá. não. Alan, Presente, professor. Alan eu vi entrar, tá certo. Alexandro, Não tá. Ana Beatriz, Ela já saiu, professor, do curso, ela não tá mais, ela trancou. abandonou, tá. Ana Lídia, acho que eu vi a Ana Lídia aí. Ela Presente. Lídia. Carlos André, Ainda não. Fabrício, Ok, professor. Presente. Isabelle, Presente. Jéssica, essa aqui também trancou. Jéssica Caporal, Jéssica Cardoso, Presente, professor. Jorge, Presente, não, presente. aí, José Davi, Não, ainda não. Karine, Presente. Kimberly, não, né? Laís, também nunca não apareceu. Leonardo, Presente, professor. tá, pera. Leonardo, Marcos, também não. Matheus Leal, Souza, tá aí? Não. Não, professor, não tá. Matheus e o Matheus Paulo da Silva. Presente, professor. Tá, Midian tá aí, né? Acho que eu vi ela online Tô agora. aqui. Paulo Vitor também estava aí. Pedro Henrique, Ainda não apareceu. não. Tamires, Thaís, Presente, professor. Valéria, Vitor de Presente. Araújo, Presente, professor. Vitor Solano Presente, professor. e o Wendel Patrick, tá? Presente. Então, por hoje, pessoal, era só isso, viu?
Vou interromper aqui a gravação. Aí na próxima